Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis Carvalho e estarei aqui respondendo algumas questões de direito penal, questões que caíram nas provas anteriores da OAB. Eu coloco o meu e-mail, também a minha rede social, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, podem fazer aqui no vídeo, logo abaixo, e também podem mandar uma mensagem para mim. Então, iremos analisar algumas questões de direito penal, iniciando agora. Frederico, de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência de seu chefe de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não se certificou com as cautelas necessárias que não haveria ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. Desesperado, Frederico procura você como advogado e admite os fatos, indagando sobre eventuais consequências penais de seus atos, considerando apenas as informações narradas. O advogado de Frederico deverá esclarecer que a conduta praticada configura crime de... Então vamos analisar as alternativas. Homicídio doloso, qualificado pelo emprego de fogo. Homicídio doloso simples. Homicídio culposo. Incêndio doloso com aumento de pena em razão do resultado morte. Analisando a questão, nós vemos que a intenção de Frederico era apenas colocar o fogo no terreno, na residência do seu chefe de trabalho. Essa era a intenção. Ele não teve intenção e muito menos sabia que havia uma criança brincando naquela região e que essa criança poderia vir a morrer queimada. Ele não imaginava que tinha alguém ali brincando. Então, analisando o texto, analisando o conteúdo do problema, nós podemos verificar que não foi um homicídio doloso, ele não teve intenção de matar a criança queimada. Não foi. Ele não teve intenção de matar a criança em momento algum. A intenção dele era apenas colocar fogo no terreno, na casa, do seu chefe de trabalho. Então, meus amigos, a resposta correta é a letra D. Incêndio doloso, com aumento de pena em razão do resultado morte. Ele teve a intenção de colocar fogo no terreno do seu vizinho. Sim, em momento algum ele teve a intenção de causar o homicídio. Tá bem, meus amigos? Próxima questão. Vamos lá. Davi, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar seu afogamento. Davi vê quando o ato acontece através da pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato de afogamento da criança, porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado, morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, meus amigos, então, nós vemos nesse problema, o Davi
o qual levou sua filha Vivi para brincar na piscina do clube e o qual Davi precisou se afastar para ir ao banheiro e pediu para Carla tomar conta da pequena Vivi. Porém, a Carla se distraiu conversando com o salva-vidas Vitor, que tinha acabado de assumir o posto de trabalho ali. Se distraíram e a pequena Vivi veio a afogar. Meus amigos, vamos verificar, então, o que o problema traz para a gente analisar. A letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Letra B. Davi apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir por ser pai da criança. Letra C. Davi, Carla, Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. E por último, a letra D. Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro. Analisando essa questão, nós vemos outra questão trágica, né, que a prova traz para a gente analisar, a primeira também, a segunda também, trazendo uma questão que envolveu morte. Nós temos que analisar quem das três figuras, seja o Davi, a Carla e o Vitor, serão responsabilizados. Quais deles serão responsabilizados? Então, meus amigos, para isso, nós, pegando, né, o texto de lei, o artigo 13 do Código Penal, nós vamos descobrir o seguinte. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º do artigo 13, ele fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, analisando o artigo 13 do Código Penal, juntamente com o seu parágrafo 2º, nós conseguimos chegar na resposta correta. Então, vamos para a resposta correta. É a letra A, meus amigos, a letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação. O Vitor tinha a obrigação de agir porque ele estava trabalhando como salva-vidas. Então, ele tem que sempre manter a atenção para o trabalho que ele está executando. E a Carla também, já que ela assumiu a responsabilidade quando o pai da pequena Vivi pediu a ela que tomasse conta da sua filha. Certo? Então ela tinha essa obrigação. Tá bem? Então, a gente elimina a letra B, né? O Davi, o pai, ele não vai responder por homicídio culposo. Davi, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo. Não, está errado. Letra D, apenas o Vitor não, porque nós vimos que a Carla também tinha essa obrigação. Então, a resposta correta para o problema é a letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Meus amigos, então passamos à próxima questão. Vamos analisar mais uma questão de direito penal. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer,
em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, uma vez que em 9 de março de 2015 foi publicada a Lei nº 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher, por razão de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução de primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para manifestação. Vamos analisar as alternativas, meus amigos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato reconhecimento do arrependimento eficaz, afastamento da qualificadora do homicídio, reconhecimento da desistência voluntária ou, letra D, reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Meus amigos, nós vemos que no dia 5 de março, ele, com ciúmes, efetuou disparos de arma de fogo contra a sua esposa. E no dia 12 de março, Clara, em virtude das lesões que foram causadas a ela veio a falecer. Mas, nesse meio tempo, do dia 5 ao dia 12, no dia 5, o dia que ela ela recebeu os disparos, até o dia 12, quando ela veio a falecer, no dia 9 de março, foi publicada a lei que trouxe ali uma qualificadora pelo fato do crime ter sido praticado contra a mulher em razão dela ser do gênero feminino. Então, essa é a questão. Então, nós vemos que essa qualificadora ela surgiu após a data do fato. Então, ela não pode retroagir a data do fato porque ela está, de certa forma, prejudicando o agente. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, a resposta correta é a letra B, o afastamento da qualificadora do homicídio, porque essa qualificadora ela surgiu após a data do fato. Tá bem, meus amigos? Então, a resposta correta é a letra B. Meus amigos, eu aproveito a oportunidade e peço para vocês se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá bem? Vamos então para a próxima questão. Thales, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$3 e, com um colega também envolvido com falsificações, tenta colocar em livre circulação para provar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito, e decide chamar a polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Thales é indiciado pela prática de crimes e já na delegacia liga para você na condição de advogado para esclarecimento sobre a tipicidade de sua conduta. Vamos analisar as afirmativas. Considerando as informações narradas em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer que a conduta de Thales configura, letra A, atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito. Letra B, crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda. Letra C, crime de petrechos para falsificação de moedas, apenas. E letra D, crime de moeda falsa,
apenas em sua modalidade tentada. Meus amigos, vamos analisar mais uma vez a questão. Tales, ele decide falsificar uma moeda de R$ 3. Nós sabemos que não existe moeda de R$ 3. Então, se trata de uma falsificação grosseira. É uma falsificação grosseira. E o próprio texto, o próprio problema, nos traz que aquela pessoa que recebeu a moeda, ela percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito. Então, analisando o texto do problema, nós vemos que a afirmativa correta é a letra C. Crime de petrechos para falsificação de moeda apenas. Não é crime de moeda falsa. Haja vista a falsificação grosseira. Então não é crime de moeda falsa. A letra correta é a letra C. Crime de petrechos para falsificação de moeda. Vamos seguir então para a nossa próxima questão de exame de ordem. Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Então eles combinaram, os dois amigos ali, Pedro e Paulo, subtrair computadores. Pedro, então, sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. Ou seja, a intenção de Pedro era realmente apenas subtrair os computadores, não queria causar mal físico a ninguém. Não queria entrar em combate com alguém, em luta com alguém. Ele queria apenas subtrair os computadores, e para isso ele sugeriu que fosse ao domingo, quando ninguém estivesse ao local. Então, no momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão de comemoração do Dia das Mães. Então Pedro pega um laptop e sai de imediato pela porta dos fundos. Mas Paulo, que estava armado sem que Pedro soubesse, anuncia o assalto e subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado. Vamos analisar o que o problema nos pergunta. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento da letra A. Participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena. Letra B. Cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena. Letra C. Cooperação dolosamente distinta, gerando aplicação da pena do crime menos grave. Letra D. Participação de menor importância, gerando aplicação da pena do crime menos grave. Meus amigos, para responder essa questão, nós precisamos analisar ela com calma. Pedro e Paulo, eles tinham a intenção apenas de subtrair computadores. Porém, no dia daquela conduta criminosa, Pedro e Paulo, no local do crime, Pedro auxilia o Paulo a entrar por uma janela e ele vai para o outro lado para entrar pelas portas dos fundos da unidade. Já no interior, o Pedro pega um laptop, se retira do local, mas Paulo estava armado, ele resolve praticar outra conduta diferente daquela que havia sido anteriormente programada pelos dois. Então, meus amigos, nós temos que analisar qual foi a participação de cada um ali. Para isso, nós vamos nos socorrer ao Código Penal, no seu artigo 29.
ele diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para a prática, para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se alguns dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsto o resultado mais grave. Ou seja, analisando cada uma das alternativas, nós, após ter feito a análise desse artigo do Código Penal, nós podemos entender um pouco mais qual será a resposta correta. Então, o advogado de Pedro, ele deve pleitear o quê? O que ele deve pleitear que seja reconhecido? A participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena? A cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena? A cooperação dolosamente distinta, gerando aplicação da pena do crime menos grave? Ou a participação de menor importância, gerando aplicação da pena do crime menos grave? Qual que seria? Meus amigos, após a análise, nós vemos que a resposta correta é a letra C. É a cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Tá certo, meus amigos? Ao Pedro, o advogado deve batalhar para que seja reconhecido isso, que a cooperação foi distinta entre eles. E tem que ser aplicado a pena do crime menos grave. Tá bem? Porque é isso que nós vimos no artigo 29, nos seus parágrafos, né? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ou seja, se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, ou seja, a pena do crime menos grave, que é o que fala a letra C. Cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Certo? Então vamos continuar os nossos estudos. Vamos partir agora para a nossa próxima questão e peço aos senhores que se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. A próxima questão, que já foi questão objeto da prova da OAB, é a seguinte. Leonardo, nascido em 20 de março de 1976, estava em dificuldades financeiras, em razão de gastos contínuos com entorpecentes para o consumo. Assim, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios com João, nascido em 1º de janeiro de 1970, o aparelho de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 5 de novembro de 1957. Tendo João conhecimento de que Gustavo era genitor do comparsa. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato, que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de pena em relação aos denunciados, considerando a condição de a vítima ser pai de um dos autores do fato. Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer. Com base apenas nas informações expostas, o advogado de Gustavo deverá esclarecer que, letra A, os dois denunciados fazem jus à causa de isenção de pena
da escusa absolutória, conforme reconhecido pelo magistrado, já que a circunstância de a vítima ser pai de Leonardo deve ser estendida para João. Letra B. Nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser condenados e aplicada a pena. Letra C. Somente Leonardo faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, não podendo essa ser estendida ao coautor. Letra D. Somente João faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, não podendo essa ser estendida ao coautor. Meus amigos, essa questão é uma questão longa, onde as afirmativas e as respostas também são longas, mas é necessário analisar com calma. E, mais uma vez, tendo estudado o texto da lei, essa questão não se torna tão difícil, tá certo? Então vamos analisar alguns artigos do Código Penal. Então vamos começar com 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, de ascendentes ou descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2. Do irmão legítimo ou ilegítimo. Inciso 3. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Vamos analisar o próximo artigo, ou seja, o 183. Não se aplica o dispostos nos dois artigos anteriores. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou extorsão, ou, em geral, quando haja o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, não será aplicado os artigos, os dois artigos anteriores que nós analisamos, do 181 e o 182, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Que é o que acontece no nosso enunciado, meus amigos. É isso que acontece no nosso enunciado. Vamos voltar aqui mais uma vez. O pai do Gustavo foi nascido em 57. Ele tinha mais, Ele tinha mais de 60 anos, correto? Então, a alternativa correta é a letra B. Nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, devendo confirmada a autoria, ambos ser condenados e aplicada a pena. Tá bem? Porque aqui é mencionado no artigo, por exemplo, 181, que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo. Ou seja, nenhum dos dois enunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, porque o crime foi praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Tá certo, meus amigos? Muito bem, muito bem. Vamos, então, passar para a próxima questão, que foi questão de exame de ordem. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, de 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado. Ele dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora.
mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. Meus amigos, então vejamos ali as figuras presentes neste problema. Pedro, um jovem que tem um inimigo, um rival, chamado Henrique, de 24 anos, o qual estava na companhia de uma senhora de 68 anos de idade. Então Pedro ele resolve pegar a sua arma, que está regularizada, que o porte é autorizado a ele, e resolve disparar em direção ao seu rival Henrique. Porém, o disparo não acerta Henrique. Os disparos acertam a senhora que estava conversando com Henrique. A senhora essa que não conseguiu se salvar e veio a falecer por conta dos disparos. Então, meus amigos, vamos analisar o que esse problema nos traz como afirmativas, para que nós possamos encontrar as respostas. A resposta correta. Letra A. Letra A diz que é crime de homicídio doloso consumado, apenas, com causa de aumento em razão da idade da vítima. A letra B diz que é crime de homicídio doloso consumado, apenas, sem causa de aumento em razão da idade da vítima. A letra C diz que é crime de homicídio culposo consumado e de tentativa de homicídio doloso em relação a Henrique. A letra D diz que é crime de homicídio culposo consumado, sem causa de aumento pela idade da vítima. Meus amigos, temos que analisar com calma. É crime de homicídio doloso. É crime de homicídio doloso. Por quê? Como nós vimos, o Pedro ele tinha a intenção de efetuar os disparos contra o Henrique. E a sua intenção era de matá-lo. Ele tinha sim, aqui, como diz a questão, a intenção de matá-lo. Porém, ele teve um erro ali e disparou. Os seus disparos acertaram a senhora com a qual estava conversando com o Henrique. Então, é homicídio doloso. E é homicídio doloso consumado. Porque o homicídio foi consumado, veio a falecer. Porém, não terá uma causa de aumento em razão da idade da vítima. Porque a intenção do agente, a intenção do Pedro era acertar Henrique. O Pedro não tinha a intenção de acertar os disparos na senhora. Não era essa a intenção dele. A intenção dele era acertar o Henrique. Porém, em virtude, naquele momento, onde a senhora estava próxima a Henrique, o disparo não saiu da forma como o agente queria. Ele acertou a senhora. Mas ele responderá como se ele tivesse acertado o disparo no Henrique. Então a resposta correta é a letra B. É considerado crime de homicídio doloso consumado, apenas, sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Certo, meus amigos? Mas passamos por mais uma questão. Então vamos caminhando um pouco mais. E eu já peço a vocês, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá bem? Vamos, então, à próxima questão. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho, no dia 3 de março de 2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Caio toma conhecimento dos fatos. Procura você na condição de advogado e nega tudo que foi dito por Roberta.
ressaltando que ela só queria atingir sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta a queixa-crime, imputando a Roberta a prática de. Meus amigos, vejamos. A Roberta, no dia 3 de março, ela disse para Robson que ela viu o Caio praticando o jogo do bicho. Praticando o jogo do bicho. Agora, no dia 4 de março, né, um dia após, ela contou para João que Caio era um furtador. O que a Roberta fez? Letra A. Ela fez um crime de difamação e um crime de calúnia. Letra B. Um crime de difamação e um crime de injúria. Letra C. 2 crimes de calúnia. Ou letra D. Um crime de calúnia e um crime de injúria. Vejamos. Primeiro ela disse que viu o Caio praticando o jogo do bicho. E depois ela falou que Caio era furtador. O que ela fez? Foi difamação? Foi injúria? Foi calúnia? O que ela fez? Vamos analisar com calma alguns artigos do Código Penal que servirão para que nós possamos encontrar a resposta correta. Tá bem? O artigo 138 ele fala que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E o 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Ou seja, a Roberta, no dia 3, ela disse que presenciou o Caio explorando o jogo do bicho. O jogo do bicho não é crime. Então, não podemos dizer que se trata de uma calúnia, porque o jogo do bicho não é um fato definido como crime. Então, ela não caluniou o Caio. Não caluniou. Então, a letra C nós já vemos que está errado. 2 crimes de calúnia, não. Não houve, no primeiro caso ali, crime de calúnia. A briga aqui vai estar entre a letra A e a letra B. Aqui um crime de calúnia não houve crime de calúnia. Ela disse que Caio praticou o jogo do bicho, no dia 3, e no dia 4 ela chamou Caio de furtador. E o Caio ele nega todos esses fatos que a Roberta disse sobre ele. Caio nega todos esses fatos. Ou seja, será que a resposta correta é a letra A ou será que é a letra B? Um crime de difamação e um crime de calúnia? Ou um crime de difamação e um crime de injúria? Nós vimos que calúnia já está fora. Não houve calúnia. Por que não houve calúnia, Denis? Por que não houve calúnia? Quando ela fala para o João que Caio é um furtador, ela está injuriando o Caio. Ela está injuriando. Na primeira hipótese aqui, ela está difamando ele. Na segunda, porque ela fala que viu, ela contou um fato. Eu vi ele no dia 3 praticando o jogo do bicho. No dia 4, ela apenas fala que ele é um furtador. Isso é entendido como injúria, meus amigos, injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Difamar é quando você imputa um fato. Foi o que ela fez. Isso que ela fez. No dia 13, ela imputou um fato. E no dia 13 ela apenas quis ofender a dignidade do Caio. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Foi um crime de difamação e um crime de injúria. A difamação foi o primeiro crime aqui no dia 3 de março, quando ela diz que afirma categoricamente que presenciou quando o Caio explorava o jogo do bicho. E essa é a difamação, e aqui está a injúria, quando ela contou para João que Caio era um furtador. Não trouxe um fato, ela apenas falou que ele é um furtador. Isso é entendido como injúria. Então, resposta correta é a letra B. Roberta praticou um crime de difamação e um crime de injúria. Tá certo, meus amigos? Encerramos aqui as nossas questões de direito penal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas questões, que
tenham sido úteis para todos vocês que estão acompanhando. É uma ótima maneira de se preparar para o exame de ordem, respondendo questões. Então eu espero que eu tenha contribuído a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Nos vemos na próxima.